Divisão com 4 quadros. Bom dia, meu amigo, eu sou Marcelo Queiroz. Hoje vou fazer uma divisão nesse apiário e essa divisão vai ser com 4 quadros. Também aproveitar para colocar algumas melgueiras aqui, que alguns enxames estão precisando. E claro, né, para a gente faturar um pouco também. E vou fazer essa divisão, vou estar mostrando aqui para você. Basicamente serão 3 etapas. Chegou uma abelha aqui, né? Vamos sair devagarzinho, enquanto não chega mais. Então vou vestir o jaleco, acender o fumegador e vamos fazer essa divisão com 4 quadros. Bom, gente, agora vamos iniciar a divisão. E aqui no caso, como eu vou inverter caixas, eu vou iniciar com a inversão de caixa. Isso é muito importante a gente fazer logo isso. Mas também pode ser feito depois, porque como eu vou levar esse enxame para longe, tende a ficar poucas campeiras aqui. Então, vamos iniciar invertendo as caixas. Vou botar aqui o núcleo, porque a gente vai utilizar o núcleo nessa divisão. Acabou de dar uma chuva, gente, mas o tempo já abriu, então dá pra gente fazer. E aí o núcleo vai ficar aqui. E aqui está o núcleo que a gente vai utilizar para fazer essa divisão. Aqui, gente, a gente vai utilizar essa espumazinha aqui para fechar o enxame que a gente vai levar. Bom, gente, e aqui, quando a gente abrir esse enxame, algumas coisas são muito importantes. E a gente vai iniciar pegando o quadro com bastante ovo, principalmente ovo. Já o segundo quadro que a gente vai pegar vai ser um quadro com bastante alimento. Não necessariamente nessa ordem, mas esses quadros são essenciais. E aí de preferência com muito néctar, muito pólen. Já o terceiro quadro a gente vai pegar crias fechadas, bastante crias fechadas. E dependendo da condição aqui do enxame, a gente pega mais quadros com alimentos para fazer os 4 quadros. Como o núcleo que eu estou utilizando é só de 4 quadros, eu não vou utilizar cera alveolada por enquanto. E a cera alveolada que a gente vai utilizar vai ser apenas futuramente quando a gente colocar esse enxame para uma caixa padrão. Agora a gente vai estar aqui abrindo o enxame. A gente pode até fechar aqui a saída, o alvado. Elas colaram muito bem colado aqui no alvado. Redutor. Aqui, gente, eu estou utilizando essa espuminha para fechar o alvado, porque não tem problema, porque não está quente. Eu já vou levar hoje para o local definitivo e também é coisa rápida, não vai dar tempo
esquentar. Aqui, ó, gente, os quadros com cera, que a gente vai preencher os quadros que a gente vai dar cera. Aqui, gente, é um enxamezinho que já está completo. É um enxamezinho bastante forte. E agora a gente vai escolher os quadros. Aqui, gente, eu vou começar pelo quadro da lateral, que basicamente seria o quadro com alimento. Aqui a gente tem que ter cuidado para ver se a rainha não vem, certo? Não está aqui, né? Agora a gente pode colocar o quadro aqui. Cuidado. Aqui, gente, é um enxamezinho que ele não é muito agressivo. Ele aqui está apresentando um pouco de agressividade, porque tem muitas campeiras na caixa, porque acabou de dar uma chuva. Então muitas campeiras ficam na caixa e as campeiras acabam sendo um pouco agressivas, né? Juntando com as guardas. Vou pegar aqui outro quadro. Mas elas já estão começando a se acalmar e aí fica tudo certo. Só se certificar que a abelha rainha não está aqui. Eu tenho que ter cuidado, porque a abelha rainha dessa colmeia aqui, ela é muito pequena. E esse quadro aqui, ó, tem ovo, tem um pouquinho de alimento. Então eu posso pegar ele, né? Um quadro misto. Então a gente vai pegar ele. Acredito que a rainha não está aqui, pelo menos eu não vi. Não tem problema, a gente está pegando ele. Vamos pegar outro quadro. Tá indo para o terceiro quadro, né? Já pegamos um de alimento, um quadro misto. Se a gente conseguir só quadro misto, não tem problema também. Esse aqui, ó, vai bastante zangão. Também tem um pouco de ovo. Então pode ser esse quadro aqui. Só falta mais um quadro, né? Aqui, gente, uma abelha que não é agressiva. Hoje ela está apresentando um pouco de agressividade, mas a gente consegue controlar ele com fumaça. Hoje definitivamente não está um bom dia para fazer esse tipo de serviço. As abelhas estão mais agressivas do que o normal, que acabou de dar uma chuva. Tem muitas abelhas campeiras nas caixas. Também já é quase 11 horas, então tem esses problemas. Até o momento não vimos a abelha rainha. Aqui eu tenho outro quadro misto, bem misto mesmo. Pode ser ele, né? Aqui vai ficar, tá chegando, né, um pouco de campeiras. Então não tem problema. Então pronto, né? Aqui a gente já pode fechar.
caso a gente vai devolver com cera aqui. Aqui, gente, é importante a gente sempre colocar a cera antes de transportar, deixar completa, porque durante o transporte não balança muito. Isso acaba irritando também as abelhas, principalmente na hora que abrir. Gente, aqui eu estou fazendo uma divisão pela manhã, mas foi após uma chuva, então tem muitas campeiras aqui. Vou levar esse enxame para longe e eu também invertei caixas. Existe uma série de coisas muito importantes a respeito de inverter, trabalhar com abelhas aderentes, ou então trabalhar apenas com abelhas campeiras em uma divisão. Bem como fazer pela manhã, fazer pela tarde, tudo isso, gente, é muito importante. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso quando a gente vier revisar, para ver se elas realmente puxaram realeiras. Marcelo, e se a abelha rainha tiver vindo aqui e tu não tiver conseguido ver ela? Primeiro, elas não vão puxar as realeiras, e segundo, é só eu ir para onde está essa caixa que com certeza elas vão puxar nela. Mas a intenção é você saber aonde está. Então vamos fechar a caixa, porque o enxame fica mais calmo. Pronto, né, gente? No caso, o enxame filho fica no local e o enxame mãe vai para outro local um pouco mais distante. Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Estou de volta para continuar aqui a divisão. Essa é a segunda etapa, a segunda parte. É muito importante fazer essa revisão. Hoje está com 5 dias aproximadamente, mas eu poderia esperar um pouco mais, até porque eu tenho a opção de aproveitar realeiras e eu gosto de fazer isso com 9, 10 dias. Mas essa revisão de hoje é para verificar se elas puxaram, se dá para fazer esse aproveitamento. Mas eu já poderia selecionar, deixar só 2, as maiores, as melhores. Mas caso não seja possível, na terceira parte a gente já tem que fazer logo a revisão para verificar se tem postura da abelha rainha. Então vamos lá. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Bom, amigo, estamos aqui de volta para abrir esse enxame. Aqui a gente vai fazer principalmente a seleção de realeiras, sendo que eu também tenho a opção de aproveitar. O mais provável é que eu deixe para aproveitar, mas é sempre bom a gente olhar se elas puxaram ou não. Quando a gente faz divisão ao meio com 1 quadro, 2 quadros, 3 quadros, 4 quadros, não importa, sempre vão puxar realeiras. Ou até mesmo quando a gente faz uma divisão de cheiros. Já a divisão em X, pode ser que elas não puxem. Mas nesse caso aqui é certeza, né? Pelo menos de ter uma realeira. E se tiver muitas, tiver ido muito bem esse processo de divisão, nós temos a opção de aproveitar essas realeiras. Que é o que vamos fazer aqui, caso seja possível. Então a gente vai abrir a colmeia, só que antes eu quero falar algumas coisas aqui muito importantes do que diz respeito a trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixas. Quando eu inverto caixas, eu estou contando que as abelhas campeiras vão regredir funções e a gente trabalha principalmente com esse tipo de abelhas, as campeiras, as operárias. Já quando a gente
pega apenas abelhas aderentes, aquelas abelhas que estão nos quadros, que não sabem voar ainda, a gente tem abelhas de várias idades, abelhas que não sabem voar ainda. A gente vai ter faxineiras, guardas, nutrizes, engenheiras, e são abelhas que têm menos de 21 dias de vida. E é interessante o apicultor ter consciência disso, saber quais as implicações disso. No nosso caso aqui, a gente trabalhou com a inversão de caixas, é o meu modo preferido de trabalhar, principalmente quando eu estou priorizando o novo enxame que vai ser formado, mas quando a prioridade é o enxame, que o enxame mãe no caso, que vai dar origem a outros enxames, eu ainda quero ficar com ele forte, eu trabalho apenas com abelhas aderentes e não inverto caixas. Isso inclusive é uma forma de você obter vários enxames, multiplicar enxames, se você já tem as princesas, ou mesmo que seja a rainha, ou no caso, realeiras, que quem trabalha produzindo rainha faz isso. Mas não vem a ser este o nosso caso e a gente está fazendo uma divisão com 4 quadros. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Também é muito importante a gente levar em consideração, levar para longe, levar para perto, fazer pela manhã, fazer à tarde. Mas isso vai ficar para outra etapa, e nessa etapa aqui a gente vai focar principalmente em explicar para você o que são abelhas aderentes especificamente e o que são abelhas operárias, principalmente quando você inverte caixas, o que é que isso significa, porque isso é importante quando você faz uma divisão. E aí, né, a gente vai começar por abelhas aderentes, porque antes de dividir uma colmeia, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, que tem que ser definida, compreendida, é se você vai trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixas. Definir isso, entender isso é muito importante. E aqui vamos começar pelas abelhas aderentes. Bom, antes de você dividir uma colmeia, a primeira coisa que tem que ser compreendida é se você vai trabalhar com abelhas aderentes ou inversão de caixas. Definir isso, entender isso é muito importante. E aqui vamos começar pelas abelhas aderentes. Bom, as abelhas aderentes são abelhas com menos de 22 dias de vida. São essas abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nessas condições, temos abelhas de várias idades, realizando diferentes funções. E no caso, gente, abelhas com de 1 a 5 dias de idade, a gente denomina elas de faxineiras. E no caso, elas realizam a limpeza dos alvéolos das abelhas recém-nascidas dentro da colmeia. As nutrizes, elas vão ter de 6 a 10 dias e elas cuidam da alimentação das larvas em desenvolvimento. Nesse estágio, elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, produtoras de geleia real. Já abelhas de 11 a 10 dias são denominadas de engenheiras e produzem cera para a construção dos favos quando há necessidade, pois nessa idade apresentam um grande desenvolvimento das glândulas seríferas. Além disso, recebem e desidratam o néctar trazido pelas operárias, elaboram o mel e estocam o pólen nos favos. Já abelhas de 18 a 21 dias de vida, elas vão realizar a defesa da colmeia. Nessa fase, as abelhas apresentam os órgãos de defesa bem desenvolvidos, com grande acúmulo de veneno, e podem também participar do controle da temperatura da colmeia. Então essas são as abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Na divisão de colmeia com abelhas aderentes, são as nutrizes, que são abelhas de 6 a 10 dias de vida, as mais importantes. Nesse estágio, elas apresentam grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, que são responsáveis por produzir geleia real. Então, quando você trabalha apenas com abelhas aderentes, você tem esse tipo de abelha, né? São abelhas que têm 21 dias de vida ou menos, porque a partir de então elas vão se transformar em abelhas campeiras. E aí, né, é onde a gente entra na questão de inverter caixas. Nesse caso, o principal grupo de abelhas que ficam são as operárias, que são abelhas com mais de 22 dias de vida. E aqui uma informação muito importante: uma abelha operária, em período de grandes floradas, vive aproximadamente 35 dias. No entanto, sua vida média fica entre 40 e 60 dias
e varia em função da quantidade e distância de alimento a ser colhido, como também com as condições climáticas e com a época do ano. E assim, gente, mais especificamente as operárias, que são abelhas com mais de 22 dias de vida, elas basicamente realizam a coleta de néctar e pólen, resina e água, quando são denominadas também de campeiras. Na divisão de colmeia com inversão de caixas, são essas abelhas, as operárias principalmente, que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Neste caso, as abelhas campeiras vão regredir função para lidar com isso, fazendo a limpeza da colmeia, nutrindo as crias, puxando cera e defendendo a colmeia. Isso só é possível porque elas têm essa capacidade, que é a capacidade de regredir função. Então tem essas duas possibilidades. Você pode trabalhar tanto com abelhas aderentes como inverter caixas. Eu particularmente, gente, nas divisões normais, na sua grande maioria, eu prefiro inverter caixas. Principalmente quando eu quero beneficiar o novo enxame que vai ser formado. E aí no caso eu só trabalho com abelhas aderentes se eu quiser beneficiar o enxame mãe, se eu quiser que ele fique forte para, por exemplo, produzir ainda com ele. Ou então se eu estiver trabalhando já com realeiras, princesas ou até mesmo uma rainha já fecundada, porque é bem mais fácil você trabalhar com esse grupo de abelhas. Mas de todo modo é bom você saber disso e saber que importa sim se você vai trabalhar invertendo caixas ou apenas com abelhas aderentes. Quando você trabalha com abelhas aderentes, por exemplo, deixa o enxame perto, a tendência é que esse enxame fique muito fraco se você não sacudir bastante abelhas. Mas de todo modo é bem interessante também e é bom você saber que você pode trabalhar dessa forma. Só que ainda tem outras questões que são bem importantes em uma divisão, que é você trabalhar, fazer a divisão pela manhã ou fazer pela tarde, levar para perto ou levar para longe. São situações bem distintas que dão resultados diferentes, principalmente quando a gente faz uma combinação com trabalhar ou não com inversão de caixas, ou seja, trabalhar com inversão de caixas ou apenas com abelhas aderentes. De todo modo, isso importa e importa muito. É por isso que às vezes você segue, por exemplo, um passo a passo de uma pessoa que está mostrando a divisão e não se atentou para esses pequenos detalhes. Porque quando a gente combina essa questão de inverter, trabalhar com abelhas aderentes, fazer pela manhã, fazer à tarde, levar para perto, levar para longe, eu tenho 8 situações diferentes que você pode estar dentro dela. E cada situação dessa pode dar um resultado diferente porque vai ficar menos ou mais abelhas. E aí, dependendo do que você está fazendo, no enxame mãe ou no enxame filho, dependendo do que você quer, isso, por exemplo, pode atrapalhar uma produção de mel, pode atrapalhar uma puxada de muitas realeiras. Então fica atento em relação a isso. E no caso a gente vai deixar para comentar um pouco sobre isso, sobre você trabalhar fazendo divisão pela manhã, à tarde levar para perto, levar para longe, comentar essas 8 situações na próxima etapa que a gente tem aqui nessa colmeia. Pode ser que eu venha aproveitar realeiras, a gente vai ver se é possível. Pode ser que a gente comente isso mais nas etapas finais. Então, sobre trabalhar apenas com as abelhas que não voam ainda, abelhas aderentes, ou inverter caixas, no caso trabalhar com campeiras, eu espero que você tenha entendido, porque é isso que acontece quando você toma essa decisão. Então vamos abrir a colmeia, ver se é possível aproveitar alguma realeira. Hoje, para ser preciso, está com 5 dias, ou seja, é para ter muitas realeiras abertas, porque se tivesse com 6 teria um equilíbrio, com 7 a tendência é que a maioria estivesse fechada. Então vamos abrir a colmeia e vamos estar verificando se elas puxaram e se existe a possibilidade da gente estar fazendo aproveitamento de realeiras futuramente. E, gente, é bom ter em mente que quando a gente está dividindo o enxame, ele sempre acaba ficando mais agressivo que o normal. Então a gente sempre tem que usar bastante fumaça. Vamos aqui abrir a colmeia, já está com um bom tempo que estamos colocando fumaça, mas mesmo assim, devido à condição dela, ela tende a ser mais agressiva. Então vamos aqui abrir e ver. Aqui, gente, sempre que a gente investe caixa, mesmo sendo no final da tarde, leva
o enxame para longe, acontece isso, né? O enxame fica bastante populoso. Por isso, eu sempre dou uma preferência de trabalhar invertendo caixas. Então vamos puxar quadros aqui. O primeiro quadro aqui é quadro com alimento. Vou deixar aqui na lateral. Fechamos o primeiro quadro aqui, não vimos nenhuma realeira ainda. Sempre existe a chance, gente, da rainha ter ficado no local onde você não pretendia que ela ficasse. No caso aqui. E se ela tiver ficado, dá pra saber, né? Vamos continuar. Esse aqui também não tem. Por incrível que pareça, gente, esse quadro aqui também não tem. Vamos ver se tem ovo ter ficado aqui, né? E aí elas vão puxar no outro enxame. Vamos jogar pra cá, pra lateral. Aqui tinha uma. Um desses quadros aqui tinha uma que estava aparentando ser uma falsa. Vamos ver direitinho. Tem larva dentro. Tem 3, mas tá muito escondida. Essas aqui, parece que uma tem lado dentro. Então vamos só botar isso no quadro e olhar um pouco melhor. Mas tem, né? Tudo indica que tem.
fechar esse quadro aqui novamente. Pra gente olhar melhor. Mas como eu não estou vendo ovo, não tem perigo da rainha ter ficado aqui. Eu acho que ela lá tá meio escondido, mas tem uma larva dentro, então... Na realidade tem uma aqui também, uma falsa. Não, também tem uma larvazinha aqui dentro. Então tem duas. Essa aqui, ó, aparenta ser uma falsa, mas tem larva dentro, porque elas ainda estão puxando. Só que nesse caso aqui não dá para aproveitar nada, né? Então a gente só vai vir aqui com algo em torno de 35 dias. Poderia ser antes, 33, por exemplo, poderia. Mas tá tudo certo. Vamos fechar o enxame. Sem rainha em divisão, é bastante agressivo. Então pronto, né? Revisão concluída. Duas. Aqui a gente já pode fechar. E aqui como só tinha duas, não dá para aproveitar nada. São duas realeiras bem pequenas. Pensei até que fosse falsa. Mas vamos ver, né? Se tá tudo certo mesmo assim. Colmeia fechada, só colocar aqui a telha e tá tudo certo. Bom dia a todos, estou aqui para concluir essa divisão. Só falta verificar se tem de fato postura, se tem abelha rainha. Se tiver, vou marcar ela. É muito importante estar marcando, porque fica mais fácil de encontrar ela depois, se trocar, fica sabendo. Então eu considero esse um procedimento muito importante, até porque se você não marcar agora, depois você não consegue enquanto o enxame estiver muito grande. Porque provavelmente a partir de agora ele vai crescer muito rápido. E se eu não marcar ela agora, depois talvez eu não encontre ela para estar marcando. Então se esse tipo de conteúdo lhe interessa, considere se inscrever no canal. Dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários. E vamos lá. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fake... Estou aqui de volta na colmeia que estava dividindo com 4 quadros. Hoje é uma data muito importante que está com 33 dias. É o dia que tenho que abrir para verificar se tem ou não uma abelha rainha fazendo postura. Poderia ter feito essa revisão antes, a partir do 26º dia? Poderia. Mas eu gosto de esperar um pouco mais, de se certificar que vai dar tudo certo primeiro, que no caso são 33 dias, o prazo máximo, mas pode acontecer nesse intervalo. Entre 26 e 33 dias ela já está pronta. Tanto que com 33 dias, 35 dias, que é a data que eu geralmente faço essa revisão para ver se tem postura, para ver se tem rainha e marcar, eu costumo fazer com 33 dias. E aqui eu tinha conversado com vocês nas etapas anteriores, primeiras etapas, bastante sobre inverter, trabalhar com abelhas aderentes. E ficou faltando conversar um pouco com vocês sobre levar para longe, deixar perto, fazer pela manhã, fazer pela tarde.
quais as consequências de você escolher esses horários. Porque se você combinar isso com inverter caixas ou trabalhar apenas com abelhas aderentes, você tem 8 situações diferentes. E é isso que eu quero conversar antes da gente revisar, encontrar a abelha rainha, marcar. Mas se ver postura, já está valendo. E também falar um pouco sobre alguns cuidados que são importantes e explicar melhor essa questão da possibilidade da abelha rainha nascer com 26, já está pronta com 26, ou demorar um pouco mais e só estar pronta com 33 dias. Então, vamos conversar um pouco sobre essa questão de levar para longe, deixar perto, inverter, não inverter, fazer pela manhã, fazer pela tarde. No caso, comentar essas 8 situações em que pode dar um resultado diferente em cada uma delas. E aqui, importante, é bom considerar, a partir do pressuposto que longe aqui é acima de 5 km e perto, abaixo de 3 km. Inclusive eu faço divisão e considero, né, como perto, deixando a colmeia filha ou a colmeia mãe, depende de quem sai, se você inverteu ou não inverteu, dentro do próprio apiário. Não tem nenhum problema, desde que você tenha consciência do que é que acontece. Que aqui no caso, né, se você faz inversão, quem sai é a mãe. Se você trabalha com abelhas aderentes, quem sai é o filho. Então, vamos aqui, né, falar essas 8 situações, porque eu não quero que você erre mais divisão não. Bom, e a primeira situação é uma divisão pela manhã com inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe. E aí a gente vai ter a seguinte situação: muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame mãe fica forte, o enxame filho tende a ficar mais fraco. Já a segunda situação, uma divisão pela manhã com inversão de caixas, levando o enxame mãe para perto. Muitas abelhas campeiras fora da colmeia, porque é o período de alta coleta, então elas estão fora da colmeia da manhã. Poucas campeiras vão com a caixa mãe, porque elas estão fora. Todas as campeiras voltam no dia seguinte, porque é perto, diferentemente de quando é longe. E aqui a gente vai ter a seguinte situação: o enxame mãe tende a ficar fraco e o enxame filho tende a ficar forte. Já no caso de fazer uma divisão pela tarde com inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe, muitas abelhas campeiras na colmeia, porque geralmente elas não vão estar no campo, vão estar na colmeia. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, nesse caso. Nenhuma campeira volta no dia seguinte, porque eu estou levando para longe. Enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar fraco. Já a quarta situação é uma divisão pela tarde com inversão de caixas, levando o enxame mãe para perto. E aí, muitas abelhas campeiras na colmeia. Muitas campeiras vão com a caixa mãe. Todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame mãe fica fraco e o enxame filho tende a ficar forte. A quinta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí, muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame mãe fica forte, o enxame filho fica forte também. Sexta situação que você pode aí estar fazendo a divisão é você fazer uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. E aí muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame mãe fica forte, o enxame filho fica fraco. Sétima situação, uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí muitas abelhas campeiras na colmeia, porque é tarde, poucas abelhas estão no campo fazendo coleta. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, campeiras não voltam no dia seguinte, porque você está levando para longe. Enxame mãe tende a ficar forte, o enxame filho também tende a ficar forte. Oitava situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. Muitas abelhas campeiras na colmeia, porque é tarde, não estão no campo, estão na colmeia, a maioria. Muitas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte, porque é perto. O enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar fraco. No geral, se você não quiser observar esses pontos e quer fazer a sua divisão e certeza que vai dar certo, é só você escolher enxames fortes, fazer essa divisão de preferência pela manhã, trabalhar invertendo caixas e também chacoalhando abelhas aderentes e de preferência levar para longe. Dificilmente você vai errar. Então aqui há alguns cuidados que também são importantes. É você sempre saber onde está a abelha rainha, porque aí você vai fazer as revisões posteriores na que ficou sem, fazer a alimentação energética e proteica, se você perceber que vai faltar,
fazer proteção contra inimigos naturais, principalmente redução de alvado para evitar ataque de traças. Você tem a opção de fazer revisão a partir do 5º dia, para selecionar, deixar só 2 realeiras, as maiores, as melhores. Mas caso queira aproveitar, você pode fazer essa revisão com 9, 10 dias. No caso, você pode fazer a verificação se tem postura com 33 dias, porque o quanto antes você tem que iniciar o processo de recuperação. E aí, né, a gente chega aqui nas 2 situações, né, o porquê que existe esse intervalo aí que a abelha rainha pode estar pronta, algo em torno de 26 dias a 33 dias. Primeiro, quando você faz uma divisão, que é o nosso caso aqui, você não tem tanto controle em todos os processos. Por exemplo, né, elas vão começar a diferenciação numa larva que nasceu hoje, ou pode começar de uma larva que vai nascer amanhã, depois e depois, ou seja, 3 dias depois que você iniciou o processo de divisão. Mas de todo modo a abelha rainha nasce com 16 dias. Só que a gente tem ainda outros intervalos, né? Que no caso seria de 9 a 12 dias para o voo nupcial e de 5 a 6 dias para o início da postura da abelha rainha. Se a gente considerar todos esses prazos máximos, que são os 3 dias de ovo, 5 dias de larvas, 7 dias de pré-pupa e pupa, e a gente considerar os prazos máximos, inclusive considerando a fase de ovo, a gente vai ter aproximadamente 33 dias para a abelha rainha estar pronta, que no caso seria os 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pupa e pupa, 12 para o voo nupcial e 6 para o início da postura. Já a segunda situação, com 26 dias, você já desconsidera os 3 dias de ovo, aí você vai ter 5 dias de larva, 7 dias de pré-pupa e pupa, 9 dias para o voo nupcial e 5 dias para o início da postura. E aí com 26 dias a abelha rainha já está pronta. Então, espero que você tenha entendido. Dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Também é muito importante você se inscrever no canal. E aqui eu vou abrir a colmeia, a gente vai revisar, ver se tem postura, ver se tem uma abelha rainha. Caso tenha e eu encontre, a gente marca ela. Essa abelha aqui é uma genética, creio eu, que bastante africanizada. Geralmente eu tenho abelhas rainhas pequenas, muito difícil de encontrar. Mas não custa nada, né? Sendo que essa verificação é importante, porque caso seja necessário, a gente tem que recuperar. Sempre verificar se ela não está na tampa. Não está. Só olhando assim por cima, ó, já posso ver que deu certo, porque tem crias fechadas aqui, ó. E no caso o enxame tá precisando de espaço, né? Só que aqui, esse aqui, eu provavelmente vou alfanar ele para aproveitar a rainha para recuperar enxame. Puxar com cuidado. Não está nesse quadro. Vou deixar aqui na lateral. Mas aqui eu já posso ver que deu certo, porque tem crias operculadas. Só quero ver ovo também. Vou deixar esse quadro aqui do lado. Puxar aqui outro quadro. E aqui tem ovo, ó, nas laterais. Então tá tudo certo. Olha só, né, gente?
Aqui a gente pode considerar que a divisão deu certo. Não achei a abelha rainha, mas eu vou fechar aqui a colmeia. Não tá um dia bom de estar mexendo muito nas colmeias. Depois eu marco ela. Então vou fechar aqui a colmeia. Está tudo certo. Aqui a gente pode considerar que deu certo, porque a gente viu o ovo. Então é ir para frente. Essa colmeia aqui já está precisando de espaço. Tudo ok. Se você gostou do vídeo, curte, dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.